Já que a gente vai falar aí sobre as 5 emoções básicas, né? As emoções que todo ser humano tem, independente de eu querer ou não, as minhas experiências de vida, elas vão me direcionar, né, para algumas emoções, ok? Então, independente da gente querer ou não, emoção é uma coisa que é inerente a todo ser humano. O que é inerente, Fernanda? Inerente quer dizer que é natural, tá? Naturalmente, nós sentimos essas emoções. Então, eu acho interessante, já nesse primeiro momento, a gente definir o que vem a ser emoção. E uma definição que eu acho muito interessante dentro da neurociência é que a emoção, ela é uma reação psicossomática, tá? Inconsciente. É uma reação do nosso corpo que é inconsciente. Se ela é inconsciente, eu não tenho o quê? Domínio. Eu não posso dominar se eu vou ter uma reação, né? Se eu vou ter medo, se eu vou ter raiva, se eu vou ter tristeza, se eu vou ter uma alegria. Eu não posso dominar isso, porque é algo que é do inconsciente, tá? Então, é uma definição bacana para vocês entenderem nesse momento que emoção é uma reação psicossomática do meu inconsciente, certo? É uma alteração química do corpo. O meu corpo ele sofre uma alteração química, tá? Por exemplo, quando eu tenho o meu coração acelerado, quando eu tenho a minha mão suada, quando o meu rosto fica vermelho, né? E isso é uma reação psicossomática do meu corpo, é uma reação do meu inconsciente, tá? É uma reação química do meu corpo, né? Eu não tenho controle, né? Vou acelerar o coração. Não, não é assim. Se eu levar um susto, né? Se eu ficar ansiosa, ansioso, se eu ficar muito feliz com alguma coisa, muito excitada, muito na expectativa de que alguma coisa aconteça, se eu ficar com medo, tá? O meu coração vai acelerar. Então não é uma coisa que eu tenha gerência, ok? Legal. Entendido isso, é legal também a gente diferenciar emoção de sentimento, ok? Se emoção é uma reação inconsciente do meu corpo, é algo químico, é algo instintivo, o que será que é sentimento, né? E aí, uma outra definição que eu acho interessante também é que sentimento é a tomada da consciência dessa emoção. É a tomada da consciência do que eu estou sentindo. Ou, em outras palavras, é quando eu dou nome para aquilo que eu estou sentindo. Então, por exemplo, eu encontrei com uma pessoa, tá? Meu coração acelerou, né? Eu fiquei, sabe, com falta de ar, né? Meu rosto ficou vermelho, ficou quente, a minha mão começou a suar. O que é isso? Quando eu dou um nome para isso, aí sim é sentimento, tá? E assim, pode ser que eu tenha uma emoção para sentimentos diferentes, porque eu posso ter todos esses sintomas no meu corpo e pode ser amor, ou pode ser raiva, ou pode ser medo. Quem é que nunca tremeu de medo? Quem é que nunca tremeu de raiva? Quem é que nunca tremeu quando deu de cara com o amor da sua vida, com a paixão da sua vida, que ficou com o rosto rubro, né? O rosto vermelho, quente. Então você vai ter as mesmas reações, tá? Para coisas diferentes. Então é importante a gente entender que emoção é uma coisa, sentimento é outra, tá? Eu não tenho domínio, eu não tenho controle da minha emoção. Se a raiva vem, ela veio. Mas eu tenho, sim, eu posso ter domínio do meu sentimento. Por quê? Porque eu posso escolher racionalizar, tá? Não é só sentir e reagir. É sentir, usar o meu neocórtex para racionalizar, entender aquilo que eu estou sentindo e aí sim, de forma consciente, reagir. Não pode ser como o Daniel Goleman fala, né? Eu não posso estar sendo sequestrada emocionalmente o tempo todo, né? Eu preciso entender, tá? Racionalizar, entender, nomear, dar nome, trazer consciência para tudo isso que eu estou sentindo, para toda essa reação química que é inconsciente, que eu não tenho controle,
isso já está entendido, mas eu não preciso pautar as minhas reações, as minhas ações, as minhas decisões pelas reações químicas do meu organismo que são inconscientes. É para isso que a gente tem aí um neocórtex. Certo, pessoal? A gente pode falar, então, tá? Que a emoção, que é algo instintivo, né? Que é algo que vem lá do meu inconsciente, tá? Que é algo que eu sinto e que muitas vezes não tenho controle sobre isso, porque é uma reação psicossomática, né, do meu inconsciente. Eu posso, então, trazer 3 conceitos que eu acho bem interessantes, tá? Emoções são extremamente poderosas, e são mesmo, esse é o primeiro conceito, tá? Porque uma emoção, ela pode fazer você seguir adiante ou ela pode te travar. Uma emoção, ela pode, como é que eu vou dizer? Ela pode te encorajar, ela pode te incentivar, ela pode te jogar para cima, tá? Ou ela pode ter um efeito contrário, né? Te travar, te paralisar, fazer você fugir. Dependendo da emoção que você nutre, da emoção que você tem ali no seu corpo, né? Você vai ter uma reação A ou B, e a gente vai falar mais profundamente sobre isso. Mas eu preciso que você entenda que as emoções são algo extremamente poderoso, tá? É algo que vai te jogar para frente ou que vai te paralisar. É algo que pode te encorajar, te incentivar ou te fazer literalmente travar ou até mesmo fugir, tá? Um outro conceito é que as emoções, elas acontecem o quê? Espontaneamente, ok? É uma coisa espontânea, eu não tenho controle sobre as minhas emoções. De novo, eu não posso controlar se o meu coração vai acelerar ou não. Dependendo de uma situação que aconteça, o meu coração acelera. Dependendo de uma situação que aconteça, né, eu vou tremer, eu vou ficar com sudorese nas mãos, a minha perna vai tremer, vai ficar mole, enfim, tá? Então, assim, é uma coisa que é espontânea, ok? Acontece, até por isso que é extremamente poderoso. Imagina uma coisa que pode fazer você avançar ou fazer você recuar. É uma coisa que pode interferir, inclusive, na tua tomada de decisão. Então, realmente é algo poderoso. E as emoções existem. É o terceiro e último conceito. A gente não pode, né, negar as emoções. Tem pessoas que querem negar as emoções. Gente, a gente não pode negar aquilo que a gente está sentindo, tá? Aquilo que está vindo para a gente. Está vindo por algum motivo. É uma reação do seu corpo, né? É uma reação química do seu corpo, é uma reação psicossomática. Então, não adianta você negar, ok? A gente precisa trabalhar as emoções, entender as emoções, entender até por que eu me sinto do jeito que eu me sinto. Entende que negar não vai resolver? Né? Eu sempre costumo falar em lives, palestras, em cursos, tá? Que a gente não consegue mudar aquilo que a gente nega. A gente não consegue mudar aquilo que a gente ignora a existência. Então, quando eu nego uma emoção, né? Porque eu rejeito essa emoção, acho que essa emoção é uma emoção ruim, eu não quero sentir medo, eu não quero sentir raiva, eu não quero sentir tristeza. Então, eu tenho o impulso de negar. Não, eu não tô com raiva, mas tá, né? E aquilo a que eu resisto persiste. Quanto mais eu resisto a uma coisa, mais aquilo vai persistir na minha vida. Por isso é tão importante a gente trabalhar o quê? A aceitação. Tô com raiva? Tô com raiva. Eu não sei nem se deveria, eu não sei nem se é justo, eu não sei nem se tem um motivo, mas eu tô com raiva. Então tá bom, aceitei que eu tô com raiva. Primeiro estágio. E agora o que eu faço? Bom, tem que procurar entender. Por que eu tô com raiva, né? O que me despertou essa raiva? E aí depois a gente vai ressignificar. Mas como é que eu vou ressignificar alguma coisa na minha vida? Como é que eu vou dar um novo sentido se eu não consigo entender, né? Qual é o gatilho disparador dessa raiva que eu tô sentindo? Entende? Então, assim,
Às vezes, gente, esse olhar para dentro, né, que é o que a gente chama de autoconhecimento, que é a ferramenta mais poderosa que vocês têm na mão, é o autoconhecimento, às vezes isso leva tempo, tá? Eu costumo dizer que a gente passa uma vida se conhecendo, até porque a gente vai mudando com os processos, tá? Então, assim, é algo que leva tempo e é algo que às vezes é doloroso. Será que essa raiva que eu estou sentindo é por quê? Será que é uma raiva que pode estar fundamentada num sentimento de inferioridade que eu tenho? Será que é uma raiva que pode estar fundamentada numa inveja que eu tenho do outro? Não sei, entende? Você precisa se olhar, você precisa analisar quais são os seus mecanismos, ok? Até para você entender e a partir daí você vai ressignificar. Porque não tem problema que a gente tenha um sentimento, né? Que a gente reconheça algo que a gente entenda, entre aspas, que não é uma coisa boa, ok? Eu acredito assim, né? Eu não acredito em bom ou ruim, né? Eu acredito que as coisas têm consequência. E aí, dependendo da consequência, é legal a gente refazer aí a rota. Eu não gosto de rotular como bom ou mal, mas se você entender que aquilo é ruim, você precisa primeiro o quê? Tomar consciência, para aí sim você conseguir ajustar a rota e quem sabe até ressignificar. Porque já pensou se toda vez que você tiver que lidar com uma determinada situação, vier os mesmos sintomas, vierem as mesmas reações, como é que você vai conseguir quebrar esse círculo vicioso da dor? Esse círculo vicioso da emoção, esse vício emocional. Como é que você vai quebrar isso? Só trazendo o quê? Consciência para isso, tá? Se eu não trouxer consciência, se eu não tiver clareza, eu não vou conseguir mudar, certo? Falamos aí sobre a definição de emoção, falamos sobre os conceitos, né? As emoções existem, elas acontecem espontaneamente e elas são extremamente poderosas, ok? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o caminho da emoção. Entendi, Fernanda. Entendi o que é emoção, né? Entendi que a emoção é algo que eu não tenho controle, é uma reação psicossomática do meu inconsciente, é uma reação aí do meu corpo. Eu já entendi isso. Entendi que emoção é diferente de sentimento, porque sentimento é a tomada da consciência da minha emoção. O sentimento é quando eu dou nome para aquilo que eu estou sentindo, e eu só dou um nome quando eu tomo consciência. Eu já entendi que a emoção é extremamente poderosa, que a emoção ela é espontânea, ela acontece. Eu já entendi que elas existem, que não adianta ficar negando o óbvio. Essa parte toda eu entendi. E como é que então acontece esse caminho da emoção, né? Por que eu me sinto do jeito que eu me sinto? Eu não vou entrar aqui, né, na neurociência, na bioquímica da emoção, porque o assunto acaba ficando muito extenso. Mas o que é importante a gente entender, tá? Que você vai ter um determinado estímulo, aconteceu alguma coisa, você viu uma pessoa, você lembrou de algo, um estímulo. Pode ser um estímulo visual, um estímulo auditivo, pode ser que você escute uma música e essa música lembre você de uma pessoa que você ama muito e essa pessoa já não está mais aqui, e isso traga para você um sentimento de tristeza. Ou pode ser que você escute uma porta que está abrindo e você sabe que é alguém que você ama que está chegando, e isso traz em você um sentimento de alegria, tá? Então, assim, eu posso ver, eu posso ouvir, eu posso sentir um cheiro de uma comida, né? E lembrar de alguém que eu amo, lembrar de um lugar que eu visitei, lembrar de uma viagem que eu fiz e que foi incrível, sabe? Essa coisa sensorial, né? Eu estou sentindo. Então, eu tenho um estímulo. Esse estímulo, normalmente, ele é sensorial, tá? Eu tenho um estímulo. Depois, o que que o meu corpo faz, né? Meu corpo, ele vai racionalizar isso. É quando o meu neocórtex, ou o meu córtex pré-frontal, que é o meu raciocínio lógico, matemático, é quando ele vai dar um nome, né? Nossa, tô feliz, tô triste, tô ansioso, tô com raiva, né? Enfim, tô amando, né? Tô sentindo amor, tô sentindo afeto, tô sentindo carinho. Eu vou racionalizar e eu vou dar um nome para isso, certo? Depois eu vou o quê? Reagir, tá? Então, primeiro eu sinto, eu tenho um estímulo,
depois eu vou racionalizar e por último eu vou reagir. Então, gente, sempre a nossa reação vai vir depois da racionalização. E aí, talvez algumas pessoas me digam assim, mas Fernanda, é tão difícil para mim isso, né? Quando eu vejo, eu já falei, quando eu vejo, eu já reagi, quando eu vejo, eu já fugi, ou quando eu vi, eu já encarei de frente. Às vezes, pessoal, é hábito. Às vezes você está tão habituado a agir ou reagir de uma determinada maneira que você não se permite racionalizar. Você não se permite racionalizar antes de reagir. Mas o ciclo, bioquimicamente falando, é esse, tá? Você tem um estímulo, ok? Depois você vai racionalizar esse estímulo e, por último, você vai reagir. E essa reação, o mais interessante possível é que seja uma reação consciente. É que você não seja sequestrado emocionalmente. É que você respire aí aqueles 3 segundinhos, pelo menos, sabe? Aqueles 3 segundos, para você não ter uma reação aí que de repente você vai se arrepender. É que você tome aí um gole de água, sabe? Sabe aqueles 3, 4 segundos que fazem toda a diferença? É isso. Quando eu racionalizo, a chance é que eu vou ter uma reação que não vai ser exacerbada, uma reação que não vai ser exagerada, uma reação que não vai ser instintiva, impulsiva, uma reação que eu não vou me arrepender depois. Porque, gente, uma das piores coisas da vida é quando a gente se arrepende. É muito ruim, porque quando eu me arrependo, normalmente eu sinto remorso. Então, como é que eu faço para não me arrepender? Como é que eu faço para não sentir remorso? Eu tenho que treinar a minha racionalização. Eu tenho que treinar, eu tenho que colocar na minha mente, entender esse conceito que eu estou dando aqui para vocês. Que a reação, ela sempre vai vir depois da racionalização daquilo que eu estou sentindo. Então, eu preciso tomar consciência do que eu estou sentindo primeiro. Primeiro eu entendo o que está acontecendo e depois sim eu vou reagir àquilo que está acontecendo, tá? Para eu parar de ficar aí nesse círculo vicioso, de ficar o tempo todo reagindo, sabe? Da mesma maneira, para os mesmos acontecimentos. E aí eu fico me perguntando, meu Deus, mas eu disse que dessa vez ia ser diferente e eu tô de novo reagindo da maneira como eu falei que não ia reagir. De novo, eu estou aqui arrependido, eu estou arrependida e eu tinha prometido a mim mesmo que eu não ia fazer isso, que eu não ia mais reagir assim. Talvez você não esteja dando tempo, se dando tempo para racionalizar, porque o sistema límbico ele é muito mais rápido do que o sistema racional, do que o córtex, né, do que o pré-frontal. O límbico é muito mais rápido. Então, sentir, você sente mais rápido. Se você não se permitir 3, 4 segundos, você vai sim ser sequestrado emocionalmente, como Daniel Goleman, que é o pai da inteligência emocional, fala. Para que isso não aconteça, você precisa entender que o teu sistema límbico, ele funciona muito mais rápido do que o teu sistema, o quê? Do raciocínio lógico, do que o teu córtex pré-frontal. Ele precisa de um tempo maior. E a minha reação, como ser humana, consciente que sou, é de dar um tempo para o meu límbico, é de dar um tempo para o meu emocional, sabe? Pelo menos de 3 a 4 segundos, para não virar refém das minhas emoções. Vamos nós conversar agora sobre as emoções básicas de todo ser humano, tá? Então vamos lá. Quais são as emoções que todo ser humano tem, independente dele querer ou não? Pode ser que ele tenha mais ou tenha menos, mas ele sempre vai experimentar, experienciar essas emoções durante toda a sua vida, né? Através de ciclos, ok? Que emoções que são essas, né? Então a gente tem a emoção do medo, a emoção da raiva, a emoção da tristeza, a emoção da alegria e a emoção do afeto, ou, como alguns autores costumam dizer, o amor. Tá? Então aí, ó, medo, coloquem aí no chat, tá? Para vocês não esquecerem. Emoção do medo, da alegria, da tristeza
tá? A emoção da raiva, ok? E a emoção do amor ou do afeto. São emoções básicas que todo ser humano tem. Então, diante de um determinado estímulo, eu tenho um estímulo qualquer, tá? Um estímulo visual, auditivo, o estímulo de uma lembrança, eu tenho um estímulo, ok? Meu organismo recebe esse estímulo, meu corpo recebe esse estímulo, tá? Racionaliza esse estímulo, né? Ele vai dar um nome, ele vai entender o que é aquilo, e aí eu vou reagir, eu vou ter uma reação, tá? Então, assim, diante de um estímulo, o nosso corpo, ele vai reagir, tá? Desencadeando uma dessas emoções que eu falei aqui com você. Então, vamos lá. Raiva. Quando eu sinto raiva, né? Na verdade, o que eu estou sentindo? A raiva, ela é uma tomada de consciência de um bloqueio, de algo que eu entendo que eu não vou conseguir, de algo que para mim é intransponível, de algo que eu quero, mas que não acontece. Bloqueio, tá? Eu tenho uma tomada de consciência de um bloqueio e eu posso dizer que esse é o meu estímulo para sentir raiva. Aí eu vou e sinto a raiva, e essa raiva é independente de eu querer ou não, tá? Por exemplo, eu tento uma coisa, não consigo, fico com raiva. Eu me sinto frustrado? Até depois me sinto, mas a primeira coisa que vem é a emoção da raiva, certo? E aí eu vou ter duas consequências ou dois desequilíbrios, tá? Eu posso ter uma agressão, e essa agressão pode ser física ou verbal, ou eu posso ter uma defesa, e essa defesa vai ser travar. Então, ou eu vou reagir, tá? Com uma agressão, fiquei com raiva, não tive filtro, não racionalizei, papum, né? Fui lá, agredi, discuti. Em alguns momentos, até agressão física acontece por conta da raiva, ok? Ou então eu tenho aí um mecanismo de defesa e eu fico o quê? Travado. Eu não consigo sair do lugar, porque tem algumas pessoas que quando sentem raiva, essas pessoas travam. Nem todo mundo vai partir para cima, nem todo mundo vai querer bancar uma discussão. Algumas pessoas vão travar, não vão sair do lugar, e isso é um mecanismo de defesa do nosso corpo quando a gente está sentindo raiva, tá? Então, assim, raiva sempre vai nascer de um bloqueio, sempre vai nascer de algo que eu entendo que é intransponível, algo que eu entendo que eu não consigo, sabe? E aí isso vai me gerando essa emoção da raiva, essa reação psicossomática da raiva, que está fora do meu controle. E aí, eu já deixo aqui para reflexão o seguinte: o que te faz raiva? Quando você pensa assim, nossa, que raiva que eu senti naquele dia, que raiva que eu senti naquela situação. Quando você lembra que você sentiu raiva, quais são os gatilhos que te trouxeram essa raiva? Por exemplo, eu posso dizer para você que eu, Fernanda, uma situação que me deixa com raiva, muito irritada, é a situação de injustiça. Quando eu vejo uma injustiça, seja ela qual for, tá? Talvez pela impossibilidade de não poder fazer nada, enfim. Existe um mecanismo que faz com que eu fique com raiva. Então, eu já identifiquei, né? Conversas que envolvam preconceitos dos mais variados. São coisas também que me deixam com raiva, sabe? E aí é legal você olhar para você e você trazer para a memória o que te deixa com raiva. O que já te causou raiva? Quando você lembra que você sentiu raiva, né? Qual é a memória que veio? Qual foi a situação que veio? Porque isso é autoconhecimento. Quando eu entendo os meus gatilhos, eu consigo fugir de algumas situações que não são legais para mim. Quando eu entendo os meus gatilhos, eu consigo evitar algumas situações desagradáveis. Eu consigo evitar me colocar em algumas situações, né? Falar sobre algumas questões que eu sei que vão trazer para mim uma emoção que não é legal, que é a emoção da raiva,
que joga a minha energia lá para cima, que coloca a minha adrenalina lá em cima, que libera estresse, que libera cortisol na minha corrente sanguínea. Não é legal. Bioquímica que não é boa, bioquímica que deixa o pH do meu organismo ácido, que é favorável ao surgimento de doença. Então vamos lá, quais são as situações, né, que me trazem raiva? Eu consigo trazer isso à memória? Quando eu falo sobre medo, qual é o gatilho do medo, né? O medo, ele nasce de onde? O medo nasce de uma sensação de perigo. Então eu tenho uma sensação de perigo, tá? Eu me sinto em perigo por algum motivo. E aí, gente, se sentir em perigo, se sentir ameaçado, às vezes você não vai nem entender muito bem o porquê, tá? Pode ser algo muito instintivo, mas medo vem de uma consciência, uma tomada de consciência de um perigo. Eu me sinto em perigo e por conta disso vem a emoção do medo, tá? E aí, na emoção do medo, eu vou desencadear qual comportamento, tá? É o comportamento da fuga ou o comportamento da luta. Ou eu vou fugir porque eu tô com medo, ou eu vou lutar porque eu tô com medo. Tá? Cada pessoa é uma pessoa, né? Cada situação uma situação. Medo tem nível, tem aquele medo que é desafiador e tem aquele medo que é paralisante, tem aquele medo que te paralisa. Então, dependendo da situação, da circunstância, das experiências que você teve, das memórias que são despertadas em você, dependendo do que você experienciou na sua vida, pode ser que você fuja ou pode ser que você lute. Tá? Isso não quer dizer que você é mais medroso ou menos medroso, isso quer dizer que nós somos pessoas diferentes. E até a nossa reação tem a ver com o que a gente aprendeu, né? Com o que a gente experienciou na nossa vida, com o que a gente acredita que é certo ou errado. Mas o importante é a gente entender que medo é uma emoção inerente, é uma emoção natural de todo ser humano. Todo ser humano sentiu, sente ou vai sentir medo, tá? Durante toda a sua vida. É algo que muitas vezes não é explicado, eu não consigo explicar. Por exemplo, medo de barata. Não tem explicação para ter medo de barata. Barata é um negócio desse tamanho. Mas tem gente que, se a barata entra na casa, a pessoa sai de casa. Ela não consegue matar. Então, o medo não é racional. Né? Ele vai nascer da sensação de um perigo. Eu me sinto em perigo, seja por qual motivo for. E por conta disso, ele vai desencadear em mim ou a reação de lutar ou a reação de fugir. E isso não faz de mim uma pessoa mais ou menos medrosa, tá? Então, medo, todo mundo sente, já sentiu e ainda vai sentir. O problema não é você sentir medo. O problema é você viver com medo. Aliás, gente, deixa eu abrir um parêntese aqui para vocês que é importante falar sobre isso, tá? Coragem não é ausência de medo. Coragem é você ir apesar do medo. Eu vou com medo mesmo. Eu vou me lançar, tá? Eu tive uma experiência recentemente, eu nunca tinha ido à Aparecida do Norte, e aí eu fui à Aparecida, estava indo para São Paulo, meu esposo falou, vamos parar aqui em Aparecida? Vamos lá. Paramos, teleférico estava funcionando, eu morro de medo de altura, meu marido, meu filho e meu enteado queriam ir no teleférico. O que eu fiz? Eu vou. Eu ajo apesar do medo. Mesmo com medo, eu vou. Então, eu fui andar de teleférico com medo. Coragem não é ausência de medo. Coragem é você fazer as coisas apesar do medo. Então, apesar do medo, eu fui. Mesmo com medo, eu fui. E que bom que eu fui, porque foi um passeio lindo. Eu estava agarrada no meu marido, obviamente. Um medo danado. Mas, assim, que bom que eu fui, que bom que eu me permiti, que bom que eu não fiquei travada, que bom que eu não fugi. Entende? É claro que nem todos os medos, né, a gente vai conseguir aí, de uma primeira vez, vencer esse medo e fazer o que precisa ser feito, né? Não é assim. Eu entendo que tem medos que estão mais enraizados, né? Tem medos que são mais profundos, mas a gente precisa entender que
Medo é uma emoção, tá? Natural de todo ser humano. Não fique esperando você deixar de ter medo para fazer alguma coisa na sua vida. Se você é ser humano, você vai sentir medo. Se você é ser humano, você vai sentir aquele friozinho na barriga, tá? Isso é normal, mas fica aqui o meu convite, a minha reflexão, para que você não deixe de fazer as coisas porque você está com medo. E aí eu deixo também uma perguntinha para você nessa noite, né? Do que você tem medo? Quando você lembra de situações na sua vida, o que te amedrontou? Medo do novo? Medo do quê? Medo de você não ser suficientemente bom ou boa, suficientemente capaz? Medo do desconhecido? Quais são os medos que te paralisam? É importante refletir sobre isso, né, gente? Quando a gente traz consciência para o medo, a gente consegue entender alguns mecanismos e não fica tão refém dele. Vamos falar agora sobre tristeza. Quando eu falo da emoção da tristeza, que é uma emoção também natural, todo ser humano sentiu, pode estar sentindo agora, ou vai sentir, né, durante o decorrer da sua vida. Quando eu falo de tristeza, eu estou falando da percepção, da tomada de consciência de que eu perdi algo. Então, a tristeza, ela sempre vem de uma perda, né? Você perdeu uma pessoa, você perdeu um relacionamento, você perdeu uma oportunidade, você perdeu uma chance, sabe? Você perdeu alguma coisa. Então, dessa sensação, dessa tomada de consciência da perda, vem a tristeza, tá? E aí, como consequência, como desequilíbrio dessa tristeza, você pode paralisar, você fica paralisado, estático, ou você pode se recuperar. Como é que eu me recupero de uma tristeza? Trabalhando a aceitação. Entendendo que sim, eu perdi, entendendo que sim, eu vou ter algumas perdas no caminho, entendendo que essas perdas não fazem de mim uma pessoa menor, entendendo que essas perdas, né, não me bloqueiam de continuar a minha caminhada. Quando eu entendo que a perda ela é natural, que o processo de perda, né, acontece, eu querendo ou não, quando eu tomo consciência disso, não é que eu não vá sentir tristeza. Eu posso sentir, inclusive, a tristeza, tá? Mas eu vou conseguir racionalizar esse sentimento. Eu vou ficar menos tempo paralisado, porque a tristeza é algo que joga a nossa energia lá para baixo. Então, normalmente, na tristeza, eu quero ficar quietinho, né? Eu não quero falar, eu não quero fazer nada, eu não quero pensar. Eu fico muito no piloto automático quando eu tô triste. Então, eu entro numa apatia, eu entro numa paralisia, certo? E não tem nada de errado com isso se isso aqui não for prolongado, tá? Viva a tristeza, viva o luto, libere o choro, não negue aquilo que você está sentindo, ok? O problema não é sentir a tristeza, o problema é se apegar emocionalmente à tristeza. O problema é achar que, porque eu tô triste hoje, eu vou estar triste uma vida inteira. O problema é quando eu perco o sentido da minha vida por conta dessa minha perda. Entende? Por mais doloroso que seja o processo de uma perda, né, um luto ou qualquer outra coisa, né, a perda de um emprego que você gosta muito, o fim de um relacionamento que você se colocou muito, que você apostava muito, né, para as mães que são muito apegadas, quando um filho casa, né, aquela síndrome do ninho vazio, porque ela passou a vida toda cuidando dos filhos e de repente eles casam, então a perda daquela responsabilidade diária, são perdas que a gente vai tendo, né? As coisas vão acontecendo, a gente vai se desgastando, a gente vai tendo algumas perdas e isso nos causa uma tristeza. É importante a gente entender que está tudo bem se sentir triste em alguns momentos da nossa vida, tá? A gente não pode usar essa tristeza como uma muleta emocional e ficar triste uma vida inteira, fazer disso um vício emocional. Existem pessoas que são viciadas na tristeza, estão sempre tristes, e isso a gente não pode fazer, tá certo? Então, eu preciso o quê? Aceitar,
né? Trabalhar a aceitação, não é aceitar, nossa, estou feliz porque perdi meu emprego, não é isso. Mas trabalhar a aceitação no sentido de que aconteceu, eu não tenho gerência sobre isso, né? É a vida, enfim, entender, racionalizar, dar um novo sentido, trabalhar a aceitação e me recuperar, seguir em frente, tá? Eu preciso fazer isso. Eu preciso entender que é algo natural e não ficar negando essa tristeza. Lembra? Aquilo a que eu resisto, persiste. Quanto mais eu resisto uma coisa, mais aquilo vai persistir na minha vida. Eu não encerro o ciclo, eu não permito que vá, porque eu estou resistindo, eu estou apegada àquilo. Quando eu me sinto alegre, né? Quando eu tenho aí a sensação da alegria, tá? Normalmente essa sensação de alegria, né? De entusiasmo, de bem-estar, de plenitude, de felicidade, isso nasce da conquista, da percepção de que eu conquistei algo. Então eu conquistei algo na minha vida e eu entendo que isso é bom, eu entendo que isso é bacana, eu fico feliz, eu fico satisfeito, né? Eu fico orgulhoso com a minha conquista, tomada de consciência de que conquistei algo. Aí eu me sinto alegre, eu me sinto feliz, eu tenho aquela coisa do bem-estar. Entende que se eu não tiver essa tomada de consciência da conquista, como é que eu vou despertar em mim essa emoção da alegria que é tão genuína, né? Então, pessoas que têm problema de autoimagem, pessoas que têm problema com falta de amor próprio, pessoas que não conseguem reconhecer o que elas fazem de bom, provavelmente não vão reconhecer aí as suas conquistas ao longo da vida. Porque eu preciso me amar, né? Eu preciso me aceitar, eu preciso reconhecer que eu sou suficientemente bom ou boa para fazer alguma coisa, para eu conseguir ter essa percepção, essa tomada de consciência da conquista, tá? Aí eu me sinto alegre, eu me sinto feliz. E qual vai ser a consequência disso? A aproximação. Eu me aproximo mais das pessoas, eu me abro mais para as oportunidades, eu fico mais aberta para a vida, sabe? Eu me torno, na verdade, um imã, né? Porque quem é que não gosta de estar perto de gente que está feliz, de gente que está bem, de gente que está para cima, de gente que é alto astral? Quem é que não quer estar junto dessas pessoas, né? Eu quero. Eu sempre quero estar. É muito chato quando a gente está muito sempre ali com aquelas pessoas que estão sempre para baixo, sempre cabisbaixo, sempre triste, sempre reclamando, sabe? É complicado, é difícil. Não existe nada que você faça que aquela pessoa consiga ver o outro lado da situação. Então, quando eu sou essa pessoa que reconheço as minhas conquistas, que reconheço as minhas vitórias, ainda que sejam pequenas, só por hoje eu consegui tal coisa, sabe? Quando eu consigo fazer isso, eu instintivamente me sinto alegre. Instintivamente, eu começo a liberar o quê? Hormônio do bem, hormônio da felicidade. E eu começo a ter um comportamento onde eu me aproximo mais de pessoas, de situações, de circunstâncias, onde pessoas se sentem com vontade de se aproximarem de mim. Eu me torno um grande imã de coisas boas. Mas você viu que uma coisa depende da outra? Eu preciso me sentir alegre. E para me sentir alegre, eu preciso ter uma percepção de uma conquista, seja ela qual for, né? Fiz um bolo gostoso, consegui agradar o meu parceiro, a minha parceira, fui bem sucedida num projeto. Mas você entende que tudo isso tem a ver com o olhar que você tem de você mesmo? Se você tem um problema de baixa autoestima, de falta de amor próprio, de merecimento, como é que você vai valorizar as suas conquistas, sejam elas pequenas ou grandes, tá? E aí eu deixo aqui uma pergunta para reflexão. Você sabe o que te faz feliz? Você sabe o que te deixa alegre? Quando você pensa, você para pensar nos seus momentos de alegria e de felicidade, você consegue lembrar o que te deixou feliz? O que te deixou alegre? Você consegue lembrar? Você consegue trazer para a consciência, né, as suas conquistas? Você consegue trazer? É importante, porque isso vai ajudar no teu autoconhecimento. Quanto mais eu me conheço, mais eu me curo e mais eu me potencializo, mais eu desperto o meu verdadeiro poder, que é o poder interior. Então fica essa pergunta aqui para reflexão.
Agora a gente vai para o último, que é amor ou afeto, tá? O amor ou afeto, ele nasce do contato. Ele nasce da percepção, da tomada de consciência que eu tenho, da importância que é me conectar. Me conectar comigo, me conectar com o outro, me conectar com a natureza, me conectar com as coisas do alto, me conectar com Deus, ou o nome que fizer sentido para você, me conectar com os meus valores, me conectar com as coisas que eu gosto, me conectar com aquilo que faz sentido para mim. Então, quando eu me conecto, quando eu tenho uma conexão, quando eu trago consciência para essa conexão, eu desenvolvo afeto, eu desenvolvo amor. Então, porque eu tenho um contato, eu desenvolvo amor. E desse amor, eu crio novas conexões, né? Uma pessoa que ama a si próprio, que ama o próximo, que ama a sua vida, sabe? Uma pessoa que tem esse amor dentro de si, independente das circunstâncias, tá? Independente do lugar que você mora, independente da família que você está inserido, independente do contexto social, você é uma pessoa que está aberto aí para o amor, está aberto para esse sentimento, né, tão nobre que é amar. Quando você está aberto para isso, a chance é que, como resultado, você vai ter o quê? Conexão. Então, porque eu tenho contato, tá? Eu desenvolvo o amor e esse amor gera conexão. Então, amor tem tudo a ver com contato e conexão. Se eu não tenho contato comigo mesma, como é que eu vou me amar? Como é que eu vou desenvolver o amor próprio? Se eu não olho para mim, se eu não me aceito, se eu não me conheço, se eu não olho para o meu próximo, se eu não aceito o meu próximo do jeito que ele é, perfeitamente imperfeito como eu sou, certo? Somos perfeitamente imperfeitos. Como é que eu vou conseguir amar o meu próximo? Né? Se eu não aceito a minha vida, sim, eu mereço coisas maiores e melhores quando eu tenho a capacidade de aceitar e agradecer aquilo que eu tenho hoje, no aqui e no agora. Quando eu sou grata, quando eu sou feliz pelo que eu tenho, eu tô o quê? Praticando amor. Eu estou amando aquilo que eu tenho. Eu mereço uma coisa melhor, eu sei disso, mas eu sou feliz e grata pelo que eu tenho hoje. Então, o contato que eu tenho comigo, o contato que eu tenho com o próximo, com o outro, gera em mim o quê? Uma conexão de amor, tá? E esse amor é independente do outro ser perfeito ou não, né? Porque eu amo o Brasil e ele está longe de ser perfeito. Eu amo o meu país, eu amo a minha cidade, eu amo o Rio de Janeiro. Amo, sou apaixonada pelo Rio de Janeiro. E é uma cidade extremamente violenta. Então esse amor, ele não vai estar conectado a motivos, né, plausíveis ou palpáveis. Você se abre para isso, você se conecta, você se permite, você tem um contato e aí você se abre para essa emoção do amor. E aí eu deixo uma pergunta aqui que eu acho que é importante, né? Eu não sei se você já se fez, mas você se considera uma pessoa amorosa? Você se considera uma pessoa afetiva? Quando você para analisar as relações que você tem com você mesmo e as relações que você tem com o seu próximo, você se considera essa pessoa afetiva? Essa pessoa amorosa? Essa pessoa que tem contato? Essa pessoa que conecta, que faz conexão, que se conecta e que conecta outras pessoas a outras pessoas? Quando você para olhar, você entende, você acha que você está exercendo esse amor à vida, esse amor a você, esse amor à sua família, esse amor ao próximo, esse amor ao seu país, talvez, ao seu Deus, à sua fé, aos seus valores, aquilo que para você é importante, é inegociável, né? Essas coisas, você consegue ver que você é uma pessoa que age com amor, que age com amorosidade? Para um pouco, presta atenção, se pergunta isso: será que eu sou uma pessoa amorosa? Será que eu sou uma pessoa que sente amor?
Será que eu sou uma pessoa afetuosa? Vocês sabem que eu adoro metáfora. Eu acho que metáfora ela completa muito o sentido daquilo que a gente aprendeu aqui hoje. E hoje eu vou trazer para vocês uma metáfora que fala a respeito de uma águia que está aí com um grande desafio de ensinar os seus filhotes a voarem, tá? O grande propósito, né, da águia ter uma asa é voar. Então, quando o filhotinho não sabe voar, ele não está atendendo ao propósito dele, que é voar lá nas alturas. E eu não sei se vocês sabem, mas o ninho de uma águia, normalmente esse ninho, ele é muito alto. Ele fica normalmente no topo de abismos. E aí a mamãe águia, ela precisa juntar sua força, sua coragem, né, para exercer sua grande missão, que é o quê? Empurrar gentilmente, incentivar gentilmente os seus filhotes a saírem do ninho e se lançarem abismo abaixo, para que eles possam, através da força do vento, né, conseguir aí descobrir a função da sua asa, que é voar. E aí a mamãe águia faz exatamente isso, né? Com dor no coração, como toda mãe, mas se enchendo de coragem, porque ela sabe que isso é o certo, ela chega no ninho e começa a empurrar um a um dos seus filhotes. E aí o que acontece? Eles começam o quê? A exercitar o músculo, né, da asa. Eles descobrem para que finalmente eles tinham a asa e eles começam a voar. Então é interessante que, mesmo com medo, a mamãe águia fez o que precisava ser feito, que era empurrar os seus filhotes. E o que aconteceu? Eles aprenderam, né, o sentido do porquê que eles têm aquelas asas e eles voaram. É interessante trazer essa metáfora para a nossa vida, porque muitas vezes a circunstância contrária é o que está nos empurrando para o abismo. Você tem uma circunstância contrária, adversa, você tem um imprevisto, você tem alguma coisa que você precisa replanejar, reprogramar, algo que não deu certo, que te tira aí da tua zona de conforto e que você precisa se lançar nesse abismo do desconhecido. E aí, misteriosamente, você descobre que você também tem asas, que você também pode ir muito além, porque você descobre o propósito da vida. E o seu propósito não é estar dentro de um ninho, morrendo de medo de tudo, morrendo de medo de não ser suficientemente bom, sabe? Morrendo de medo de não se achar capaz, de não achar que vai conseguir, né? De achar que não vai prosperar, de achar que não é para você. Você precisa exercitar a tua, metaforicamente, a tua asa, para que você possa alçar voos maiores, para que o sucesso que você deseja, a mudança que você deseja, a prosperidade que você deseja aconteça. Então a gente precisa se lançar. E às vezes a vida, as circunstâncias nos dão esse empurrão, né? Literalmente nos lançam do abismo, mas acontece algo incrível, algo inacreditável. A gente consegue descobrir, né, o propósito das nossas asas e a gente descobre que a gente não precisa ter medo. Se você se lançar, você vai aí usar a tua criatividade, a tua intuição, o teu feeling e vai acontecer. A coisa vai acontecer. Uma das melhores palestras que eu já dei para minha vida foi num evento que eu estava. Eu não era palestrante daquele evento. Um dos palestrantes faltou e a organizadora do evento falou: Fernanda, pelo amor de Deus, palestra para mim. Eu não posso passar por esse problema, por essa vergonha. E eu falei: caramba, mas assim, sem me preparar, né? Sem ter um roteiro, sem ter um script, sem ter uma ideia, sem ter um insight, como é que vai ser isso? Gente, me lançaram no abismo. E vou te falar, que bom que eu aceitei o convite. Foi uma das melhores palestras que eu já dei na minha vida. A coisa foi vindo, sabe? O conhecimento foi vindo. Eu fui abrindo a boca e fui falando. E as pessoas foram gostando e foram interagindo. Você imagina se eu não tivesse ido com medo de não ir, porque eu não tinha me preparado?
Então, algumas vezes na vida, vocês vão ter que acreditar que vocês estão suficientemente preparados, que vocês estão suficientemente prontos, que aquilo que vocês sabem vai ser o bastante para aquilo que vocês precisam fazer agora. Sim, vocês podem melhorar, é óbvio, tudo pode ser melhorado, tudo pode ser aperfeiçoado, tudo, mas até para aperfeiçoar, eu preciso o quê? Fazer alguma coisa. Como é que eu vou melhorar, aperfeiçoar, se eu não tenho nenhum esboço? Se eu nunca fiz? Como é que eu poderia conversar com vocês hoje com tanta naturalidade se lá atrás eu não tivesse gaguejado tanto? Se lá atrás eu não tivesse feito, né, tanto vídeo, que hoje eu tenho até vergonha daqueles vídeos. Mas assim, a gente vai se melhorando. A gente vai se tornando versões melhores. Mas você precisa se lançar. E às vezes a vida te lança através de uma circunstância contrária. Namastê. O Deus que habita em mim saúda e reverencia o Deus que habita em você. Beijo grande, fiquem com Deus, se cuidem.